Voltando então nessa conversa sobre a sombra, integrar a sombra e magicamente de que nos serve, qual é a grande importância de tudo isso, eu estava lembrando hoje mais cedo, antes da gente gravar, sobre o Peter Pan. Porque o Peter Pan começa toda a história, ele entra no quarto das crianças porque ele está catando a sombra dele, que se soltou e está aprontando sozinha, solta por aí, e ele precisa grudar e costurar de volta a sombra dele. Ou seja, a gente não pode andar por aí sem sombra. E a sombra também é feita fisicamente, para sair da metafísica ou da psicologia, é feita da incidência da luz sobre nós, que cria essa sombra, que está geralmente atrás. Por isso é difícil, eu não enxergo a minha própria sombra, são os outros que veem a sombra. Então, magicamente, e no trabalho de bruxos e pagãos, como é que vocês veem a importância real do que significaria integrar essa sombra e de que maneira isso afeta a qualidade do nosso trabalho e da nossa busca espiritual? Você falando do Peter Pan, eu acho muito legal a analogia, né? Porque o Peter Pan ele não quer crescer, por isso ele se descola da sombra, né? Conforme você amadurece, você aceita e você de fato reconhece a sua sombra como parte integrante. Enquanto a gente permanece magicamente na infância, a gente não sabe lidar com ela ou não quer lidar com ela, né? Conforme nós vamos amadurecendo, talvez essa sombra se torne nossa amiga. Talvez ela queira caminhar do nosso lado e não aprontar sem que nós tenhamos ela sob nossa visão, né? Eu acho que magicamente integrar a sombra é entrar em contato com isso, né? Reconhecer. Eu tenho usado um termo que eu acho que ele é meio provocativo. Eu tenho tentado sair um pouquinho da bruxaria de boutique às vezes. Eu tenho tentado colocar de fato o pé no chão. Eu brinco hoje, eu falo bastante sobre ser um bruxo pé de barro ou nascido em berço de palha. É voltar para aquele negócio mais cru, naquele negócio mais primitivo, exatamente para que eu consiga lidar com as coisas que eu não lidei durante toda a minha formação mágica, que foi muito baseada em livros, muito baseada numa coisa polida, né? E hoje talvez eu tenha eu vou, né? Vou, não sei, talvez hoje eu tenha um pouquinho mais de maturidade para olhar para minha sombra, coisa que eu não fiz por muito tempo. Então a gente precisa amadurecer para fazer com que isso aconteça de uma forma um pouco mais, eu acho que eficaz. Mas talvez isso seja só a minha infância, ainda falando alto e botando meu ego na frente também, né? A grande parte dos processos de caminhos mágicos e iniciáticos, né, tem o processo do encontro com a sombra, seja até no caminho do herói, tanto a nossa sombra, para nós que estamos no processo, né, iniciando, como para quem conduz também. Nós que conduzimos jornadas, por vezes a gente vai lidar com as sombras daqueles que nós estamos iniciando. E quando eu adentrei no caminho da magia e também da bruxaria, eu fui enxergando essas sombras na própria história dos caminhos, né? Onde a gente tem aí a grande sombra, o diabo, né? Que a gente aprende que aquele período, na verdade, ele criou as grandes sombras da humanidade, jogando, né? Para lá, para debaixo do tapete da consciência, e hoje, com o renascimento da bruxaria moderna e tudo mais, ainda começando a surgir, trazendo essas sombras e não integrando essas sombras, e aí a gente vê que a gente começou a entrar na bruxaria ainda com aquela coisa polida, higienizada, para uma aceitação social, né? E hoje a gente vê a gente realmente trazendo as sombras à tona, mas de uma forma, procurando, né, de uma forma saudável, assumindo que a bruxa, o bruxo, o mago, a magista e tal, não é boa, não é má, ela é o que ela é. Então, acho que num processo de desenvolvimento mágico, espiritual, bruxesco, pagão, a gente tem que enxergar isso, quem nós somos, né? As sombras que habitam em nós, como elas devem ser entendidas e aceitas e trabalhadas, não é só trazer à tona, né?
para aí sim a gente ser o que queremos ser enquanto magos e bruxos na sua integralidade, não ficar ligando, eu sou, né, bruxa assim, bruxa assado, e sim, eu sou bruxa. Então, se eu não entendo esses aspectos de mim, por isso, nesses caminhos, a gente faz esse trabalho do shadow work, né, para se entender e não projetar nem no seu sacerdote ou no seu iniciador, e nem ter o trickster no caminho, eu tenho que entender esses processos. Agora, quem conduz também tem que entender a sombra, tanto do aspecto psicológico, quanto no aspecto mágico, que chega um momento que isso, cada um tem o seu olhar, né? Então, eu acho assim, é fundamental, e querendo ou não querendo, a gente trilha esse caminho. Eu vejo também, queria só colocar antes de vocês continuarem, essa questão de que as pessoas, da projeção que o Renato falou lá no começo, de que eu enxergo mais fácil a sombra quando eu projeto no outro. Então, as pessoas, quando têm acesso à feitiçaria, elas começam, é o outro que está me fazendo tal coisa, eu vou acabar com o outro, eu vou mexer no outro, é sempre o outro que tem um problema, e nunca eu. Nunca as minhas escolhas. Então, na minha forma de ver, esse caminho de eu conseguir passar dessa antessala, então não é eu fazer malefício para acabar com o outro que está no meu caminho, trabalhar a sombra. Isso não é shadow work. Shadow work é eu entender que raio eu tô fazendo para impedir a mim mesma de fazer melhores escolhas e de ter gente mais saudável ao meu redor, ou de ter uma relação diferente na minha vida, ou com a questão financeira e tudo mais, e parar de ficar projetando no outro. Esse, para mim, é o verdadeiro trabalho com as sombras. Eu conseguir olhar lá dentro e usar a magia como um potencial de transformação pessoal. Como é que vocês veem isso? Ô, Pê, você falando isso, né? Eu brinco sempre. Você quer tirar a dúvida? Coloca somente escreve no papel meu inimigo e coloca numa caixa de espelho para você ver como você vai se bloquear, né? Você às vezes é o seu próprio inimigo, né? Não é o outro, né? Você está na dúvida, tira a teima, né? Faz isso no oráculo, consulta um oráculo, vê onde que está esse bloqueio. Às vezes o bloqueio é você mesmo, né? Não é no outro. E entrar em contato, saber que você é a erva daninha do seu próprio jardim é horrível, mas é necessário, né? Senão você vai continuar contaminando o seu caminho. Eu penso muito que o desenvolvimento mágico de habilidades mágicas, ele não pode andar separado de um processo de labor, de transformação interior. Porque é nessa bigorna, né, que a gente vai fazendo justamente esse trabalho, né? É trabalho da sombra, é opus, é um trabalho não no sentido só de algo que eu faço para o outro, mas de uma transmutação mesmo, martelo ali na bigorna, todos os dias. E se você não faz esse processo, você não conhece os seus desejos. O trabalho com a magia é o trabalho de compreensão dos nossos desejos. Para que uma magia funcione, ela precisa estar movida pela vontade. Mas se a gente não conhece quais vontades são essas, não tem magia. Porque muitas vezes a gente identifica a vontade como uma vontade do ego, ao meu desejo imediato. E se a gente não faz essa reflexão de, peraí, quem em mim está desejando isso? Esse desejo atende a quê dentro de mim? A que isso daí está servindo? Para que serve eu conquistar lá, acender a vela, fazer o feitiço? Isso vai atender a quem? Porque senão você fica numa rodinha de hamster, você atende aquilo... Ou tem opositores internos, aquilo que você está tentando manifestar. Você faz a magia para satisfazer a si mesmo e você fica numa espécie assim, de autosserviço, né? Você fica se servindo num banquete diário de feitiço. Então, agora eu preciso daquilo, pego o Deus da prateleira, como o André falou, né? Aí atendo a minhas próprias demandas e fico numa espécie assim, de servidão comigo mesmo, sem parar para questionar por que eu estou desejando isso. Por que eu acho que aquilo que eu preciso é de fato aquilo que eu preciso, né? E isso só é possível se eu me relativizo com a minha sombra, né? Se eu vou lá olhar o que eu estou ganhando, os ganhos secundários, né? Ou de onde emergiu aquilo na minha história que me faz achar que eu preciso de tal coisa que então eu tenho que fazer a magia para aquilo. Preciso desse emprego, preciso dessa casa, preciso dessa pessoa, preciso amarrar essa pessoa. Por quê? Quem disse? Aonde? Né? E que eu acho, eu não sei o que vocês pensam, André e Cris, que também para nós bruxos, a gente tem uma potencialidade nesse trabalho com a sombra,
que é no consultório, a sombra vai vir, vamos dizer assim, para ser trabalhada como patologia, né? Ela vem como sintoma, ela aparece como erupções de raivas, brigas, desentendimentos, coisas que eu não entendo de mim mesmo. E quando a gente está no caminho espiritual, a gente tem a possibilidade de também trazer a sombra como uma experiência religiosa. Não só como uma experiência que precisa de cuidado e cura. Aqui cura não é cura no sentido de só uma redenção da sombra, mas de cuidado dela, né? Cura da sombra é cultivo dela, é estar ali o tempo todo costurando ela de volta quando ela tenta sair do nosso pé, igual o Peter Pan, sabe? Mas no caminho espiritual, ela também abre brechas para que a gente tenha experiências espirituais profundas, como uma noite escura da alma que a Cris estava falando. Né? Sem a experiência de uma noite escura, não tem como o caminho espiritual progredir. Né? E isso é uma abertura que a sombra nos dá e que também está um pouco fora do contexto só psicológico. Né? Ela tensiona todas as nossas verdades, todas as nossas concepções de mundo. Né? Então, entrar de fato na sombra, sair da antecâmara, sair da antessala e pisar lá nos territórios mais sombrios, onde a gente se despersonaliza, também é uma etapa super importante no caminho espiritual. O que motiva, né? O que me motiva a fazer essa magia, e só complementando uma frase, quando não as pessoas querem usar a magia para para extirpar esses processos sombrios e não entende o que realmente é sombra. Ah, você tem uma magia para eu acabar com o meu desejo disso, com a minha vontade daquilo, com o meu jeito de ser assim? E magia não é para isso, né? Então, assim, a diferença desses processos é muito importante. Gostei desse conceito da servidão consigo, que pode se tornar, se eu estou o tempo todo tentando satisfazer algo, a dificuldade que nós temos de transitar nos territórios que são realmente, que vão nos despir de tudo e nos deixar um trapinho, e me lembra a descida de Inanna, e tantos outros deuses que tem nas suas histórias, tem que, para mergulhar, vai ter que perder coroa, perder anel, tirar a roupa, não interessa, rainha do que você seja. Vai entrar nesse território aqui, vai pedir esmola lá embaixo para tua irmã Ereshkigal, né? Porque você vai ter que andar de joelho para aprender alguma coisa diferente. Quando você sobe dessa jornada da sombra, dessa noite escura, que é o que a gente atravessa mais de uma vez na vida, a gente supostamente estamos maiores, estamos mais amplos, né? Crescemos. Eu tenho um negócio que eu não tenho essa ideia fechada, eu não tenho essa questão elaborada, mas ela foi me surgindo agora também. A gente está falando né, o Renato falou e isso me provocou bastante do porquê que a gente está fazendo essa magia. Por que a gente quer fazer isso? Por que eu quero amarrar? Se a gente for pensar primitivamente, é porque eu quero. É porque isso me faz bem. Por mais que socialmente isso seja péssimo, moralmente isso seja execrável, né? A gente tem que lidar também com esse nosso lado egoísta, reconhecer que existe um egoísmo, reconhecer que existe vou chamar de podridão moral, de repente até baseada numa moral cristã, que a gente nasceu numa sociedade cristã. Então isso pauta também esse moralismo que a gente tem. Por que eu não posso fazer mal para alguém? Por que eu não posso desejar aquele emprego? Né? Isso vai prejudicar aquela pessoa, isso vai me beneficiar e deixar alguém... Mas a gente faz isso às vezes. Eu vou brincar de forma muito delicada, muito sutil. Quem nunca escondeu alguma coisa para comer sozinho? É egoísmo, mas é moralmente aceitável. Eu só tenho um na mochila, então não vou tirar da mochila agora. Né? Coloca isso num plano muito maior. Coloca esse egoísmo numa situação muito mais crítica, né? Isso é humano também, por mais que seja horrível, por mais que hoje em dia numa sociedade, né, supostamente educada, civilizada, não seja aceito, ainda é humano e ainda existe.
Mas eu acho que é talvez por conta desse pensamento que tanta gente coloca a ideia do shadow work como assumir esses desejos que seriam torpes do ponto de vista social, Porque né? aí mas aí é porque tem um desequilíbrio também, né? Mas, Fala, Cris. desculpa, é que eu não quero perder o Claro. gancho do André. Tirando o aspecto moral que você está comentando, que tem, né, bem isso mesmo, tem um outro aspecto sombrio que a gente se Uhum. pergunta, porque muita gente pede para nós, você pode fazer uma magia de amarração, ou você me ensina uma receita de magia de amarração, ou para arrumar um emprego, ou o quê? Mas isso também esbarra num aspecto sombrio da pessoa de achar que só a magia, só através da magia ela vai conseguir aquilo. E aí cabe a nós a não alimentar um aspecto sombrio, seja de baixa autoestima, ou de usar a magia como muleta, né? E mostrar para ela que, tudo bem, a magia é um caminho, mas não é o único, né? Sim. Para que ela alcance aquilo, trabalhando esse aspecto sombrio de, eu não consigo, eu não posso, eu não vou conseguir conquistar alguém por mim mesma. Né? Então, tem a questão moral de enfrentamento, sim, mas também tem essa questão da pessoa enxergar onde ela tem as limitações dela. É aquele negócio, eu faço magia para emprego, mas não entrego o currículo, né? Você tem que lidar com a sua preguiça também, com a sua falha, né? Por isso que precisa do equilíbrio. A magia ela vai te dar suporte, mas você tem que, né? A sorte tem que te encontrar trabalhando, né? Você tem que estar E em movimento. talvez aí, André, se a gente se conhece, você vai fazer Uhum. magias muito mais para ter ação e assertividade e coragem e autoestima para ir lá entregar currículo do que simplesmente de uma maneira ingênua, Peter Pan, fazer uma magia para vir um emprego. Sim, Né? E não exatamente. entender que a magia ela vai ter que operar através de você. Você é o canal para que ela se manifeste no mundo. E se você não se conhece, você pode gastar toda a energia do mundo. Vai passar na tua frente e você não agarrou a oportunidade, porque você não se trabalhou, né? Exato. Então, eu acho, assim, que isso que a gente está falando traz uma coisa importante sobre o trabalho com a sombra, que é manter o conflito. Nós somos pessoas feitas no conflito psíquico. Nós existimos entre consciente e inconsciente. Então, a pergunta é: como que eu posso, ao mesmo tempo, amar as partes mais horrorosas dentro de mim? Porque se eu preciso me amar como eu sou, eu preciso amar, inclusive, todos os lados mais horrorosos, que detestáveis, que eu quero esconder de todo mundo. Mas, ao mesmo tempo em que eu amo essas partes horrorosas dentro de mim, eu também as julgo, não simplesmente abraço elas e visto elas como se assumir a sombra é assumir todos os nossos lados mais horrorosos, né? Que eu acho que é um pouco essa dinâmica de conflito, um pouco assim, o Deus judaico-cristão que julga, é moral, mas ao mesmo tempo tem seu lado misericordioso, que abraça, acolhe, sabe? Então, eu acho que para nós pagãos deveria ser mais fácil esse trabalho, porque a gente conserva múltiplas visões de deuses. Deuses que são, ao mesmo tempo, raivosos, mas cuidadosos, né? Que, ao mesmo tempo, batem e criam. Então, isso deveria nos trazer uma matriz simbólica e arquetípica para olhar para a gente e dizer, tudo bem, eu tenho lados que são horríveis e que eu preciso estender amor para eles, mas eu também não posso deixar de olhar para eles, de vigiar eles e não deixar eles tomarem, como a Cris falou, a possessão da sombra, né? Você ser possuído por ela. Exato. Se eu não enxergo a minha sombra, principalmente os aspectos que são prejudiciais a mim e prejudiciais ao outro, como que eu vou transformar? Porque a ideia da integração é a transformação. Não adianta só, eu sou assassina e eu amo ser assim, né? Eu sou fraudulenta e adoro ser assim. Tá, mas por que eu faço isso? Né? Vamos entender isso. Eu sou cleptomaníaca. A gente pega quadros assim bem difíceis em clínica, né? Por que eu sou assim? Vai buscar lá, né? No porão. Entendi. A partir do momento que eu entendo, né? Aí sim eu vou me acolher, entender, processar para transformar e deixar de ser, né? Mas Aí vem a
O reconhecer é importante, né? Reconhecer é fundamental. Naquela fala, né? Que eu acho que até parecia que eu estava num palanque político aqui defendendo aquele negócio. Mas é aquele negócio, você cria leões, você alimenta eles, você trata deles, mas eles estão na jaula. Você tem que saber, você não vai viver solto com eles o tempo inteiro. Mas você tem que conhecer que bichos você tem nas jaulas. É isso aí. É isso aí. Se eu não sei que bichos eu tenho, fica bem difícil, né? Inclusive em que momento que a gente pode soltar eles, né? Porque às vezes tem que soltar, são eles que vão garantir uma coisa importante para nós, né? Então não é que eles têm que ficar o tempo todo, mas é essa coisa, eles não é para ficar tomando, não é para tomar conta da consciência, não é para inverter a função, né? Senão a gente fica na jaula e solta os leões, né? É, Inverte o queria papel. falar por último com vocês, porque a Cris chegou a mencionar um pouquinho e Renato está falando sempre das projeções, a gente está falando das projeções aqui, mas no papel de sacerdotes, ou quando a gente fala publicamente e tal, a gente está muito exposto a essas projeções das sombras das pessoas, sem contar que nós temos as nossas, obviamente. Então, como é que uma pessoa que está nesses papéis de liderança, ou midiáticos, ou até o próprio terapeuta no consultório, o quanto é importante essa autoavaliação, porque eu não posso colar em mim tudo que estão projetando em mim, mas às vezes as pessoas estão dizendo coisas que são verdadeiras e eu não estou querendo enxergar quando vem uma crítica que tem sentido e doeu. Eu acho que isso é fundamental, né? Primeiro que a gente passa por isso e a gente reconhecer que o outro está, às vezes, nos hostilizando ou cobrando algo de nós que está para além daquilo que é de direito. A gente tem que entender que é esse processo de projeção, que a gente, isso em consultório é óbvio, mas isso no caminho mágico é muito importante, porque eu já tive casos de alunos ou clientes, né, exigirem coisas e eu saco que é uma projeção, e sacando isso eu vou saber lidar com ele, eu não vou brigar com a sombra dele, eu não vou hostilizar ele, e vou entender que tem um processo ali até para trazer isso para ele ou para ela, né? Ao mesmo tempo que a gente sabe que o ser humano tem uma necessidade de bajulação, por vezes, daquilo que ele acha maior ou melhor que ele, né? E a gente também, por vezes, recebe isso. Claro que é muito bom a gente receber o reconhecimento, a gratidão, a admiração das pessoas, mas acho que dos grandes desafios de um sacerdote, sacerdotisa, é lidar com o aspecto da vaidade e entender que o ser humano projeta em nós aquilo que ele quer ser, só que a gente tem que mostrar para ele que ele também pode ser e não aceitar essa idolatria, né, que por vezes a gente recebe. Acho que um dos grandes desafios, que por vezes a gente vê certas sombras por aí em pessoas que são expoentes em um sacerdócio ou o quê, é que essa pessoa aceita isso, né, e se envaidece em cima disso, e aí a sombra toma e tipo, eu posso tudo. E aí prejudica o outro em função disso. Muito bom. Eu acho que um bom jeito de talvez falar também sobre isso nós não somos padres. Então, a gente não precisa se identificar com essa moral que o padre fala no púlpito. O padre, quando ele sobe lá no púlpito para dar o sermão dele, ele, de alguma forma, é recrutado dele que ele se identifique com aquilo que ele está dizendo. Ou seja, é esperado que se ele está dizendo, faça isso, não faça aquilo, siga tais mandamentos, que ele seja um exemplo daquilo. E acho que a melhor defesa que nós, enquanto pagãos, né, politeístas, ainda que sejamos numa posição de sacerdotes, é não se identificar com qualquer posição moral ou qualquer código de conduta, porque nós somos humanos. Como se você fosse um baluarte daquilo. Como se tinha que ser um exemplo, um exímio praticante daquilo. Não, a gente pode falar sobre um assunto e não necessariamente eu tenha que ser o exemplo daquilo, eu tenho que ser a pessoa mais coerente, porque nós somos humanos, nós somos incoerentes, né? Então, eu acho uma boa defesa, que é isso que nós temos que erguer, né? Defesas contra essas
essas tendências da idolatria que vem dos outros, é não se identificar. É não se identificar com, inclusive, aquilo que a gente, de alguma forma, prega. Ou talvez ser mais atento ao que a gente prega. Porque é muito fácil estar na posição de sacerdote e sair dizendo para os outros o que é e o que não é, né? O que pode e o que não pode ser feito. E você vai cair em contradição, porque a gente não é coerente o tempo todo. Né? Nós somos humanos. Então, se você... É mais fácil para geminianos como eu. Pode, mas pode ser que não. Mas pode, mas acho que não. Exatamente. É a gente ser coerente com a gente mesmo, né? É não querer bancar ali num papel sacerdotal essa moral cristã que exige do sacerdote ser tudo, ser uma manifestação de Deus. Você é o pontífice. Tudo bem que nós somos o pontífice, mas se nós somos o pontífice, nós somos o pontífice na luz e nas trevas, né? Inclusive nos aspectos sombrios. Às vezes, na bruxaria, desculpa, Cris, às vezes na bruxaria eu tenho a impressão que tem muita gente que, eu vou até brincar, que quer ser CEO de MEI, sabe? Você se importa com o título, com as pompas. Uma coisa que eu faço, eu sempre me coloquei isso no consultório e eu coloco isso também para mim nas práticas. Eu não sou sacerdote de ninguém, né? Eu pratico sozinho, mas eu tenho a conexão pagã, onde eu falo para muitas pessoas. Uma coisa que eu gosto de usar e falo direto, não sei. Reconhecer que eu não sei um monte de coisa é muito legal, porque não me obriga a dar qualquer resposta e ter todos os conhecimentos. Não sei, mas vamos pesquisar junto, vamos chamar alguém para conversar com a gente que domina esse assunto. Eu sou ignorante na maioria das coisas, eu conheço, sei lá, um pouquinho de livro que eu li, e nem conheço tudo, né? Tem que ler de novo, de novo, de novo. Então, reconhecer que eu não sei, eu acho que é o que me desmonta ou me monta como ser humano, né? Eu não sei o que está acontecendo com você, para o meu paciente. Posso fazer algumas perguntas para tentar entender junto com você? Eu não sei como fazer determinado ritual, porque eu não sei como ele vai te tocar. Eu pratico sozinho, eu sei como vai me tocar, mas vamos conversar para ver qual que é o seu objetivo? Eu acho que essa é uma coisa legal para a gente se perguntar. A gente sabe mesmo do que a gente está falando, né? E a gente vai ver que um monte de coisa a gente não sabe. E tudo bem. E tudo bem. E a ignorância também faz parte da sombra que a gente não acessa, né? Tem um aspecto interessante no que o Renato comentou, que o André também está falando, né? A gente está falando da vaidade, a questão da humildade, né? Uhum. Uma coisa é a gente não realmente se ver como sobre questões morais, enquanto sacerdote, o bruxo, ou aquilo que ensina, seja o arquétipo que for. Mas uma questão importante é aquilo que a gente ensina, o conhecimento, a sabedoria do caminho que a gente se embasa. E, às vezes, eu vejo muita profanação do sagrado, e as pessoas falando dos deuses, né? Espelhando nos deuses, mas fazendo coisas e agindo de forma completamente contrária e profana. Então, ao mesmo tempo que a gente... É o equilíbrio sempre de tudo. Ao mesmo tempo que a gente não precisa, nós não somos perfeitos, nós não nos embasamos numa moral, né, cristã, ou seja o que for, mas, ao mesmo tempo, a gente aprende princípios dentro do caminho da arte. E esses princípios, né, são sagrados. E quando eu vou passar isso para o outro, não adianta eu dizer para o outro honrar os deuses ou isso, aquilo, se eu também não faço isso. Então, assim, tem que ter esse equilíbrio, né? Que não é uma questão moral, mas é uma questão de sabedoria e de sagrado, que para nós, no caminho mágico pagão e bruxaria, principalmente, é muito importante. E aí ele entender a sombra para não profanar é fundamental. Então, Cris, eu acho não muito... ser um bastião das verdades, mas ser um bastião da tua verdade, né? É isso que eu ia dizer. Tem uma coisa muito bonita no que a Cris está falando, que é, acho que a bruxaria, o paganismo no geral, ele nos convoca a recriar nossa espiritualidade. É um caminho de autonomia. Então, talvez o melhor exemplo que a gente possa dar para os outros é expressar como a gente criou essa autonomia espiritual.
né? Dentro daquilo que é possível na nossa Constituição. E não querer transferir para o outro a nossa verdade. É trazer, olha, eu pratico assim, eu faço desse jeito, funciona para mim assim, e dentro daquilo que eu concebo, eu faço o melhor que eu posso, e fazer o melhor que pode. Que é isso que a Cris está falando, não adianta você ensinar uma coisa que você não faz. Mas aí, que eu acho que é a beleza do que a Cris está falando, é que é de dentro para fora. Você ensina a partir do que você construiu da sua verdade, e não de um dogma que está dado lá fora, e que você se adequou àquele dogma, aprendeu aquela tradição e se torna um transmissor daquela tradição. Nós não somos assim. Cada vez que um bruxo nasce, ele cria sua própria prática. Ele cria um ethos, ele cria uma praxis, ele cria um universo. E aí ele vai ensinar aquilo que ele tem. Ele não pode ensinar o que está no livro, o que está no outro. Não, ele ensina o que ele faz, né, da melhor maneira possível. E sabe o que é muito louco, Renato? Porque até dentro de uma tradição, né, o que a Cris falou eu achei muito legal. E o que você complementou. Porque até quando você pratica dentro de uma tradição, a interpretação ela é única e exclusivamente sua. Por mais que ela seja ensinada com as mesmas palavras, com a mesma metodologia, só você viveu a sua vida. A sua bagagem até aqui, ela é só sua. Então, é só você que pode interpretar daquela maneira. Todos podem praticar da mesma forma, mas entender da mesma forma é muito difícil, né? Então, até dentro de um coven, onde todos fazem o mesmo ritual, no final todo mundo vai ter uma impressão diferente, né? Todo mundo vai ser único naquela experiência, na sua relação com o sagrado. E isso é bonito pra caramba, né? Eu acho que E acho que dá para arrematar isso que você está falando, André, com assim, quanto mais próximo da nossa sombra, mais a gente se personaliza. Quando a gente vai muito para a luz, muito para fora dos contrastes, a gente perde esse senso de individualidade, que a bruxaria preza tanto, ou o paganismo, ou as vertentes mágicas no geral, né? Então, quanto mais contato a gente está com a nossa sombra, mais a gente se torna a gente mesmo, porque a sombra é o caminho para a individuação. E eu acho que luz ofusca, né? Outras vertentes espirituais muito focadas na transcendência, na luz, exigem que o sacerdote tire a sua identidade. Ele vai deixando de ser ele mesmo e vai virando o guru, né? E lógico, a pedofilia tá aí, né? A sombra dele vai crescer, não tem jeito. Muita luz, muita sombra. Gente, acho que podemos encerrar por aqui. Acho que foi. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa que acha que faltou colocar? Não? Uau, nossa, muito bom, muita reflexão que vai ficar para quem esteve conosco aqui. Eu acho que ficou uma troca muito, muito rica. Eu queria que vocês dissessem onde é que as pessoas encontram vocês em termos de mídias sociais, ou entram em contato, ou sabem do trabalho de vocês. André. Bom, quem, né, quiser conversar comigo, falar comigo qualquer coisa, mandar presente, eu aceito. Pelo celular, pelo WhatsApp é o 11 96432 6305. No Instagram tem tanto o meu pessoal, que é André Correia Tambores, porque eu fabrico tambores ritualísticos, e também o @Conexão Pagã, que é o nosso canal onde a gente faz lives todas as segundas-feiras às 21 horas, sempre com temas relacionados à magia, bruxaria, ocultismo e outros assuntos satélites. Então, quem quiser entrar em contato, vai ser um prazer trocar algumas figurinhas. Renato. Pode me encontrar pelo Instagram. O meu Instagram é matricali.lab. Matricali com K. .lab. .lab. Cris? Bom, a gente começou falando que esse tema ia dar no mínimo uns 3 programas, né? Tem tanta coisa boa para falar e para discutir. Bom, o pessoal me encontra pelas mídias sociais do Via Paganos, né? Tem no YouTube, tem no Instagram, tem o site viapaganos.com. E eu diretamente, Cris Morgan, no Instagram, cris.morgan, seja para os aspectos bruxescos mágicos ou para processos de psicoterapia na abordagem junguiana. E obrigada, P. Obrigada a vocês, gente. Foi ótimo. Acho que nós vamos voltar a reunir esse time para algum outro tema em breve. Por favor.
Com certeza. Muito obrigada a vocês e obrigada a você que esteve conosco durante esse bate-papo e até o próximo Paganos do Mundo. Até. Tchau, tchau. Tchau. É,